pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Patrícia e hoje eu vou falar um pouco sobre a redação empresarial. Vamos lá? Você sabe o que é uma redação empresarial? Como faz? Hoje eu trouxe algumas dicas e também gostaria que vocês conhecessem um pouquinho desses documentos empresariais que a gente utiliza aí no dia a dia empresarial. Todo documento pode ser desde um e-mail para o seu colega de trabalho, o seu gestor, ou enfim, ou aquele tipo de documento mais formal, que são aí enviados para órgãos públicos, instituições ou até mesmo a imprensa. Todos esses documentos eles devem ser redigidos de tal maneira que sejam eficientes no momento da leitura, que eles passem alguma mensagem de forma adequada. Quando um texto empresarial ele é mal elaborado, mal redigido, com erros de ortografia, gramática, enfim, até da má escolha aí do documento ou da linguagem, ele acaba gerando um certo ruído na comunicação. Ele pode ser mal interpretado. E, além disso, dessa questão dele ser mal interpretado e não entendido pela pessoa que está lendo, o leitor, você ainda acaba perdendo a credibilidade, ele acaba, a imagem da instituição ou de quem escreveu aquele texto acaba ficando prejudicado. É complicado você ler um e-mail e não compreender o que a pessoa está querendo ali falar para você naquela redação. Eu trouxe alguns tipos de documentos empresariais mais utilizados no mercado de trabalho, de forma bem sucinta e bem rápida, porque senão esse vídeo ia ficar muito extenso. Eu trouxe alguns tipos de documentos para você compreender um pouquinho mais sobre a redação empresarial. O primeiro documento que eu vou falar é a ata. A ata é um documento que serve para registrar fatos e discussões, geralmente em reuniões, em debates, em reuniões. Nós temos dois tipos de ata, o formal e o informal. Que seria o formal, sim, o informal seria o ata mais simples e o formal que seria oficial. E aí, nessas atas tem algumas características no momento de se escrever ela. Então, primeiramente, nós temos margens dos dois lados devidamente formatadas, a ausência de parágrafos ou alíneas, as expressões ou abreviaturas de palavras, elas são proibidas, não pode abreviar nenhum tipo de palavra em uma ata. Os números, eles devem ser inseridos por extenso, então datas de ano, valores, deve ser por extenso, escritos por extenso. Não pode haver rasuras, não pode acontecer ali de você passar um errorex ou passar, não pode. Você, no momento escreveu, você pode consertar colocando ali digo, mas não pode colocar nenhum tipo de outra correção, passando aquele corretivo, não pode. A linguagem da ata ela deve ser simples e empregar o verbo no tempo pretérito perfeito do indicativo. Exemplos: concordou, aceitaram, informou, discutiram, entre outros. Depois nós temos, eu gostaria de mostrar para vocês aqui nesse vídeo o modelo de uma ata. Veja aí. Depois nós temos outro documento que é a circular. O circular é uma carta com objetivo específico, geralmente ela é assinada por um diretor ou responsável de algum departamento e apresenta novas regras ou padrões que devem ser seguidos na organização. Essa circular ela deve conter o cabeçalho com o departamento, o local e data, número da circular deve conter um número, o vocativo, por exemplo, caros funcionários, a mensagem que você quer passar, a despedida geralmente é utilizado atenciosamente, a identificação e assinatura do emitente, por exemplo, o gestor da área ou do departamento X. Também vou colocar aqui um modelo para você. Depois nós temos o memorando. O memorando, ele trata-se de um documento utilizado na comunicação interna da empresa, servindo para que o setor da empresa passe informações a outros. Também vou colocar aqui para você dar uma olhadinha o que seria como que é para você visualizar como que é esse documento, tá? O ofício, nós temos aí o ofício, ele é um documento extremamente formal, geralmente a gente vê ele aí em órgãos, a gente escreve aí para órgãos públicos, é uma ferramenta de comunicação externa servindo para comunicar informações úteis para empresas, instituições ou, como eu disse, órgãos públicos. Ele é extremamente formal, porque ele tem toda uma característica. Ele tem aí o timbre da empresa, ele tem um número, todo ofício tem um número, tem a data,
tem o vocativo, por exemplo, ao excelentíssimo senhor, tem todo um documento todo pontual aí no momento da escrita. Aí você tem lá o assunto, prezado secretário, por exemplo, vírgula, e aí você começa o texto, tem atenciosamente a assinatura. Eu trouxe aqui também para você dar uma olhadinha como é que fica a estrutura desse ofício. Temos ainda o documento Ordem de Serviço, é um documento que serve para estabelecer a comunicação entre setores da empresa, geralmente utilizado em linhas de produção, nas fábricas. Por exemplo, preciso de um insumo X, um parafuso, qualquer item, que seja uma caneta lá na empresa e precisa dessa ordem de serviço para autorizar a liberar aquele produto ou aquele insumo do setor. Ali, por exemplo, almoxarifado para X setor de compras, enfim. Depois nós temos o relatório. O relatório traz um documento que apresenta de forma sistemática ou sistêmica como foi desenvolvido determinado trabalho ou evento na empresa. Existem vários tipos de relatório, pode ser relatório financeiro, relatório de vendas, com algum tipo de gráfico que vai apresentar alguma informação que é importante para que você consiga a tomada de decisões ali em algum momento. Temos aí o requerimento, que funciona como uma formalização de uma solicitação para uma figura de poder, como presidente da empresa, representante de órgão público, enfim. Também é um documento mais formal. Nós temos a declaração, que é bastante usual, bastante comum da gente ver. A declaração ela pode ser utilizada em diversos contextos, onde que ela tem que comprovar, o cidadão ali ele tem que comprovar a veracidade de algo, tá? E aí se utiliza esse texto. A gente vê muitos tipos de declaração, por exemplo, a declaração de imposto de renda, que a gente precisa declarar, ele é um documento bem específico, que geralmente ou você faz sozinho ou a contabilidade faz. Tem a declaração de residência, também é especificamente um documento bem simples, que você comprova aí a moradia em determinado local. Depois você tem a declaração de matrícula, trabalho autônomo, de quitação de débito, boletim de ocorrência. Você tem também a declaração de testemunha, posse de imóvel, entre outros. Coloco também aqui uma dica de como que é esse documento aqui para você ver um pouquinho, tá? 5 dicas para tornar a redação empresarial mais eficiente. Vamos lá? Vou passar algumas dicas para você, como escrever melhor aquele documento, para você ser bem assertivo no momento de enviar esse documento para a empresa, para o cliente, para o teu gestor. O primeiro é planejamento na escrita. Pense exatamente no objetivo do texto. O que você quer transmitir, qual a mensagem que você quer transmitir, seja objetivo e claro. Segundo, pense na linguagem da mensagem. Quem vai estar recebendo? Para quem destina? Qual o público que você quer atingir aí? Qual é o teu objetivo? Qual o público objetivo dessa tua mensagem? E aí você tem que observar se vai ter uma linguagem mais técnica ou não. Terceiro, escreva frases curtas e objetivas, diretas, não fique enrolando, vá direto ao ponto. Quarto, tome cuidado com o texto em primeira pessoa. Nunca coloque como você, tá? Ali como eu, não. Você está trabalhando por uma empresa, é a empresa, você tem que falar em nome da empresa. Então, geralmente, você troca o eu por nós durante a escrita. Use também a terceira pessoa em toda a escrita, tanto acadêmica quanto empresarial, mais formal, trazendo aí palavras argumentativas de pesquisa. A terceira pessoa, ela sempre torna o texto mais objetivo e menos pessoal. E esses pronomes, eles incluem ele, ela, dele, dela, deles, aquele, seu, sua. Ou também um pronome terceira pessoa indefinido ou o substantivo também são apropriados aqui. Por exemplo, quando você coloca lá o autor, o leitor, a pessoa, uma pessoa, o homem, pesquisadores, cientistas, autores, especialistas, você está deixando aí o substantivo em terceira pessoa indefinida. Também você pode colocar lá em pronomes indefinidos de terceira pessoa, alguém, algum, nenhum, qualquer, todos, ninguém, outro, tudo, que você pode utilizar na sua redação empresarial. Outro ponto importantíssimo aqui preste atenção na pontuação, principalmente na vírgula. A vírgula e a pontuação de forma geral, mas a vírgula é a que mais necessita de atenção. Ela pode alterar totalmente o significado da tua sentença e da sua frase.
Então tome cuidado que ela pode acabar arruinando aí o seu discurso. Pessoal, seria isso. Tem muito mais coisa para falar. Eu fiz de forma resumida aqui o vídeo. Invista na leitura, na escrita, treine, leia muito. Comece lendo aquilo que você gosta. Para depois você... Pode ser aí um texto na internet, nas redes sociais, depois você vai lendo textos maiores, com mais páginas, depois vai para um livro, e aí você vai ter um pouco mais eu gosto de chamar de bagagem de vocabulário, você acaba conseguindo improvisar melhor, ser mais objetivo na ideia. Eu espero ter contribuído com essa aula, e qualquer coisa fica à tua disposição, espero sempre poder te ajudar aí com algumas dicas, tá ok? É isso, eu fico por aqui, um forte abraço, e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.